Então vamos continuar. Nesse vídeo eu quero estudar um tipo particularmente importante de integrais impróprias, que são integrais da seguinte forma. Tá? Com o P um número real. Pode ser, em geral vai ser positivo, mas ele pode ser positivo ou negativo, na verdade. E eu quero determinar estudar a convergência ou a divergência desse tipo de integrais impróprias em função do valor desse expoente aqui, P. Então, o primeiro exemplo que a gente encontrou foi o caso P igual 1. E lá a gente viu que tem essa particularidade. Eu acho que eu tinha considerado o caso onde A era igual a 1. Nesse caso, a gente simplesmente usou a definição de integral imprópria para montar uma integral da função 1 sobre x no intervalo limitado entre 1 e L. A primitiva de 1 sobre x sendo logaritmo, a gente obteve isso, e o logaritmo, quando L tende ao infinito também. Então, o caso P igual a 1 é um caso onde a integral diverge. Tá? Então, se eu esboçar o gráfico da função 1 sobre x, entre 1 e o infinito, significa que, apesar da função 1 sobre x tender a zero no infinito, ela não tende a zero rápido o suficiente para essa área aqui ser finita. Ok. Então, na verdade, eu podia me perguntar se eu, aumentando a potência aqui, se eu colocar um P um pouco maior, se de repente a integral fica convergente. Então, vou fazer o caso P igual a 2, e só depois eu vou começar a olhar o caso geral. Então, se P igual a 2, a minha integral vou também começar em 1 para simplificar, integral imprópria de 1 sobre x2, limite quando L tende ao infinito, a integral entre 1 e L de 1 sobre x2, primitiva de x2 é menos 1 sobre x, então é menos 1 sobre x entre 1 e L, que me dá menos 1 sobre L menos 1, que dá 1. Então eu posso escrever dessa maneira. E isso aqui é 1, que é finito. Tá? Logo, essa integral aqui converge. Então, o que aconteceu aqui é que eu peguei a função 1 sobre x2, tá? E a partir de 1, a partir de 1, a função 1 sobre x2, ela não é somente menor do que a função 1 sobre x, tá? Mas ela é menor o suficiente, na verdade, para gerar, né, uma área aqui que de repente é finita, que é igual a 1, na verdade. Ok? Então parece claro que se eu aumento o expoente de P aqui, a função decresce mais rápido, logo ela ela me dá uma integral imprópria convergente. Ok. Então o teorema que eu quero provar é um teorema que descreve de uma vez todos os casos possíveis para o expoente P. Então o teorema, eu vou pegar funções desse tipo, e já que 1 sobre x, quando P é positivo, 1 sobre x elevado a P, quando P é positivo, tem uma assíntota em zero. Então eu vou sempre restringir o meu estudo o caso onde A é positivo. Então, para todo A positivo, vale a seguinte propriedade: a integral imprópria entre A e o infinito de 1 sobre x elevado a P
tá? Ela é infinita para todos os p's iguais a 1 ou menores do que 1. Tá? Converge, desculpa, diverge. Se P é menor ou igual a 1, então o caso P igual a 1 a gente já tratou, mas isso aqui mostra que se eu pegar qualquer P um pouco menor do que 1 vai divergir também. E por outro lado, ela converge se P é estritamente maior do que 1. Ok? Então a gente viu aqui explicitamente o caso P igual a 2, onde eu fiz a conta, eu vi que convergia, mas o teorema aqui diz que vai ser convergente cada vez que o P é estritamente maior do que 1. Então, eu posso escrever isso aqui da seguinte maneira. O que aparece aqui é o caso P igual a 1 é o caso limite, que separa os regimes em que essa integral converge ou diverge. Então, em particular, eu tenho, por exemplo, uma coisa desse tipo. Se eu pegar a integral entre 1 e o infinito de 1 sobre x elevado a 1,000000001. Então, aqui é um P que é estritamente maior do que 1, e o fato de ter esse 1 aqui faz com que o número é estritamente maior do que 1, e que é suficiente para a integral convergir. Por outro lado, se eu pegar um expoente um pouco menor do que 1, por exemplo, 0,999999, aqui é um expoente estritamente menor do que 1, e logo a integral é divergente pelo teorema. Ok? Primeiro item do teorema. Tá? Que eu posso resumir isso, escrever isso também de uma outra forma. Eu posso escrever que a integral entre 1 e o infinito de x elevado a 1 mais um número epsilon, que pode ser positivo ou negativo. Tá? Essa integral é finita quando quando epsilon é positivo, e é infinita caso contrário. Tá? E isso aqui é independente do valor de epsilon. A gente distingue ele ser ou positivo ou negativo. Então isso aqui é um fato importante, okay, sobre a integrabilidade no infinito das funções da forma 1 sobre x elevado a p. Perfeito. Então, vou dar uma prova do teorema, que é bastante imediata. Tá? O caso P igual a 1 eu já fiz. Okay? É o que está escrito aqui, essencialmente. Né? Eu fiz o caso P igual a 1 aqui. Então, vou tratar todos os P's diferentes de 1. Então, vamos supor que P é diferente de 1 e escrever. Então, quando P é diferente de 1, eu preciso calcular essa integral imprópria. Eu uso a definição. A definição é o limite de 1 sobre a integral entre a e L de 1 sobre x elevado a p. E vou calcular essa integral aqui. Que eu vou poder usar o teorema fundamental do cálculo. Então vamos escrever essa integral definida, que eu vou estudar usando uma primitiva de x elevado a p. Então é importante aqui o a ser positivo, tá? Porque se o a fosse negativo, a função sobre xp não seria contínua, tá? No intervalo AL. Então eu pego um a positivo. Aí eu uso o teorema fundamental do cálculo, que me diz que basta achar uma primitiva da função x elevado a menos p,
que aí x elevado a menos p mais 1 sobre p mais 1. De novo, aqui eu estou usando o fato de p ser diferente de 1. Ok? Então me dá menos p mais 1, multiplica L elevado a menos p mais 1, menos A elevado a menos p mais 1. E para calcular a minha integral aqui, eu vou ter que tomar esse limite quando L tende ao infinito dessa expressão aqui. Então vamos olhar qual é a dependência em L. Ela está nessa potência de L aqui, mas o que acontece quando eu calcular o limite, quando L tende ao infinito de L elevado a menos P mais 1. Aqui que a gente vê a dependência muito sensível em relação ao parâmetro P, porque se o expoente aqui é positivo, L elevado a uma potência positiva, quando L tende ao infinito, vai dar mais infinito. Então vai ser mais infinito se a potência que eu tenho aqui é positiva. Ok? Por outro lado, se ela for negativa, essa potência, L elevado a uma potência negativa tende a zero, quando L tende ao infinito. Então, é claro, eu estou distinguindo os casos dependendo de P, e eu não considero... desculpa, foi mal. É aqui menos P mais 1 negativo, ok? E aqui o limite vai ser zero. Eu não incluo o caso menos P mais 1 que é igual a zero, porque corresponde a P igual a 1, né? Que eu já tratei. Perfeito. Então, isso aqui, na verdade, isso aqui corresponde a P menor do que 1. Tá? Menos P mais 1 maior do que 0 é equivalente a P menor do que 1. E esse caso corresponde a P estritamente maior do que 1. Logo, injetando isso na minha expressão, aqui, né, eu tenho que, na integral de A até o infinito, dx sobre x elevado a P, vai ser igual ao limite, quando L tende ao infinito, dessa expressão ainda, aqui em cima. Então, vejo que vai ser infinito se P é estritamente menor do que 1. E quando P é estritamente maior do que 1, não é só finito, eu posso calcular. Tá? Se P for estritamente menor do que 1, eu tenho uma expressão exata para o valor da integral, que é esse daqui. O menos P menos A, aqui tem que trocar. Se o P é menor do que 1, P maior do que 1. Então não é isso que eu quero escrever, eu quero escrever P menor do que 1. E pronto, tá? Então isso aqui quer dizer que a integral diverge nesse caso, e nesse segundo caso ela não somente converge, mas eu tenho uma expressão exata para o seu valor. Ok. Então isso aqui prova o meu teorema. Tá? Então a importância é realmente isso, que é a sensibilidade da convergência ou divergência da integral em função desse número aqui do expoente ser estritamente maior ou menor ou igual. Ok. Então, vamos ver o que a gente pode fazer com isso. Considere o seguinte exemplo. Tá? Estude a convergência ou divergência
da integral, da seguinte integral imprópria em função de algum parâmetro. Então, supõe que a integral é a seguinte, entre, sei lá, 2 e o infinito, x elevado a 1 menos alfa ao quadrado. Tá? Então, por exemplo, se alfa é igual a 0, essa integral diverge, porque ela corresponde a 1 sobre x, que é o caso de p igual a 1. Okay? Então, como que eu faço? A única coisa que eu preciso saber, via o teorema anterior, eu preciso saber dos valores do expoente aqui e saber se esses valores são estritamente maiores ou menores do que 1. Okay? Então, eu vou fazer assim. Se eu vou chamar 1 menos alfa quadrado de p, ok? Eu tenho o seguinte, eu preciso saber quando que p é menor ou igual a 1. Então vamos resolver. Se p é menor ou igual a 1, significa que 1 menos alfa quadrado tem que ser menor ou igual a 1, que significa, menor ou igual a 1, que significa alfa quadrado maior ou igual a 0. Mas isso é verdade para qualquer alfa. Então, na verdade, qualquer que seja o alfa aqui, a integral sempre converge. Okay? Sempre diverge, desculpa. Qualquer que seja o alfa real que eu injetar nessa expressão. Okay? Porque o expoente é 1 menos uma coisa que é sempre positiva, ou nula, talvez. Tá? Então, se eu tratar um outro caso, se eu tratar, então vamos chamar isso do caso A, vamos chamar agora, considerar um caso B, que é o caso em que o meu expoente é um pouco diferente, entre, por exemplo, 1 e 1 infinito. Tá? Então, mesma questão de estudar a convergência ou divergência dessa integral em função de alfa. Então, de novo, eu posso olhar simplesmente o expoente e usar o meu teorema anterior. Então, eu tenho P que é definido como alfa quadrado menos 3. Eu quero saber se P é menor ou igual a 1, o P é maior do que 1. Tá? Então, para isso, eu vou resolver, simplesmente. Tá? Eu vou escrever que P é menor ou igual a 1, se somente se, alfa quadrado menos 3 é menor ou igual a 1. Eu sei que para os alfas que satisfazem a essa identidade, a integral vai ser divergente. Então, isso corresponde a alfa quadrado menor ou igual a 4, que corresponde a alfa entre menos 2 e 2. Tá? Equação do segundo grau. E, por outro lado, P ser maior do que 1 vai ser se somente sim. Alfa quadrado menos 3 é maior do que 1, quer dizer, alfa quadrado maior do que 4. Então, aqui tem duas possibilidades, que é ou alfa é menor do que menos 2, ou alfa é maior do que mais 2. Tá? Então, a gente pode fazer a decomposição assim. Se eu olhar aqui os valores possíveis de alfa, tá? Tem 3 intervalos distintos. Tem antes de menos 2, entre menos 2 e 2, ok?
Então, a gente sabe que aqui, nessa região, vou escrever assim, na verdade, nessa região, quando alfa está aqui, a integral de 1 até o infinito de 1 sobre x alfa quadrado menos 3 diverge, quando alfa está aqui, né? Porque nesses casos o expoente aqui é menor ou igual a 1, e pelo meu teorema isso garante que a integral diverge. Por outro lado, se o meu alfa tiver em um desses intervalos aqui, então a minha integral vai convergir. Tá? Observe que o alfa pode ser muito grande e negativo. Tá? Alfa igual a menos 1000 vai me dar uma integral convergente. Perfeito. Então, tem outros tipos de integrais que se reduzem a integrais desse tipo, da forma 1 sobre x elevado a p. Vou mostrar um exemplo. Então, considere o seguinte exemplo. Na verdade, vou colocar simplesmente um item 3. Ou será que era A, B? Vai ser uma integral C. Vou colocar item C. Considere a seguinte integral. Ok? Então, tem que cuidar. Essa integral aqui, ela não é uma integral dessa forma, tá? Ela não é dessa forma, mas eu vou fazer uma pequena substituição para ver que eu posso me reduzir o problema a uma integral da forma 1 sobre x elevado a p. E qual é a substituição que eu vou fazer? Eu vou chamar, já que eu tenho ln aqui e que eu vejo 1 sobre x aqui, 1 sobre x sendo a derivada de ln, parece interessante fazer essa substituição. Chamo ln de x de u. Então isso implica que vai... desculpa, pequeno detalhe. Vamos primeiro usar a definição de integral imprópria, tá? É depois que eu preciso fazer a mudança de variável. Ok, então eu começo usando a definição. E agora eu faço a minha substituição. Então vou chamar ln de x de u, que vai me dar um du que é dx sobre x, e escrever aquela integral. Então vou continuar aqui embaixo. Isso aqui é igual ao limite quando L tende ao infinito. Eu deixo o limite, eu vou esperar antes de calcular. E vou fazer aquela coisa de transformar a integral definida totalmente e passar para a variável u. Então, se x igual a 3, o u vai ser igual a log de 3. E se x é igual a Lzão, o u vai ser igual a log de Lzão. E transformando a minha integral, eu vou ter a du, que é o dx sobre x, que tem aqui, sobre u elevado a alfa. Ok? Então não tenho mais x aqui. E observe que você pode reinterpretar, na verdade, essa integral como sendo exatamente, por definição, né, a integral imprópria de du u elevado a alfa. Tá? E ln de 3, observe que é um número positivo. Então, eu posso usar o teorema agora anterior. Tomando aqui, eu vejo que uma integral da forma 1 sobre u elevado a alfa, e isso aqui é o meu p, que é a mesma coisa do que o meu p. Então, já sei pelo teorema que isso aqui vai ser igual a infinito se alfa é menor ou igual a 1.
e vai ser finito, quer dizer, vai convergir se alfa é estritamente maior do que 1. Okay? Então, depois de uma pequena substituição aqui, eu passei dessa expressão, que eu tinha logaritmos, as minhas integrais impróprias, a forma 1 sobre x elevado a p. O último exemplo que eu quero tratar aqui é falar de sólidos de revolução. É interessante. Então, considere o sólido de revolução vou chamar ele de S, tá? Obtido girando um gráfico, girando o gráfico da seguinte função. Então vai ser f de x, que é 1 sobre x elevado a q, quando, para um q positivo, pegar, e só vou considerar os x maiores ou iguais a 1. Então a pergunta é, vou fazer um desenho primeiro, o que está acontecendo aqui. Então, eu tenho o gráfico da função 1 sobre x elevado a q. Q é positivo, logo a função tende a zero, quando x tende a mais infinito. E aqui eu tenho o ponto 1. Ok. Então eu vou girar o gráfico, esse gráfico aqui, em torno do eixo x. Então, vou fazer isso. O que eu obtenho? Eu tenho uma espécie de trombeta. E eu quero calcular o volume desse sólido. Okay? Então, a pergunta é, determine os valores de Q, do expoente Q, né, que tem aqui, para os quais o S tem um volume finito ou infinito. Ok. Então, o problema de sólido ligado, né, que vai ter que usar integral imprópria, porque esse sólido, qualquer que seja o valor de Q, esse sólido sempre é infinitamente extenso, no sentido ele é não limitado, ele vai lá até o mais infinito, e ele não é limitado, mas isso não quer dizer que o seu volume não seja positivo, finito, desculpa. Então, dependendo do valor de Q, o volume de S pode ser finito ou não. Okay? Então, o que parece natural de fazer é, primeiro, de reduzir o meu problema de sólido infinitamente extenso a um problema de sólido finito. Então, o que eu vou fazer? Vou introduzir um número L, tá? E em vez de ir diretamente de 1 até o infinito, eu vou começar indo de 0 até L, de 1 até L, calcular o volume desse sólido aqui, que eu vou chamar de SL, okay? Que para ele
ele termina aqui em L. Uma vez que eu tiver calculado o volume desse sólido, eu vou tomar o limite quando L tende ao infinito. Então, vou calcular primeiro o volume de SL, tá? E depois tomar um limite. E é assim que eu vou calcular o volume do meu sólido. Tá? Perfeito. Então, vamos calcular V de SL. V de SL se calcula do jeito que a gente fazia antes. Tá? V de SL é simplesmente rodar o gráfico da função sobre x elevado a q entre 1 e L. Então, pelo que a gente já viu, vai me dar uma integral dessa forma. Eu uso cilindros, né? Aqui não precisa usar cascas, é mais fácil usar cilindros. Tem um π que eu posso colocar na frente. 1 sobre x elevado a q elevado a 2 me dá 1 sobre x elevado a 2q entre 1 e L. Ok? Então, isso aqui é só montar a integral para o volume de SL. Então, se eu injetar isso em V de S, que é um limite, então eu posso tirar o π do limite e eu vejo aparecer uma integral imprópria da função 1 sobre x elevado a 2q. E, de novo, pelo meu teorema anterior, essa integral aqui vai ser finita ou não, dependendo de 2q ser maior do que 1 ou menor do que 1. Então, a conclusão é que V de S vai ser infinito se 2q é menor ou igual a 1 e finito se 2q é estritamente maior do que 1. Então, esse primeiro caso aqui corresponde a q menor ou igual a meio. E esse segundo caso corresponde a q estritamente maior do que o meio. Ok, então é uma aparição interessante de uma integral imprópria para calcular um problema de volume. Ok, então esse vídeo aqui encerra a descrição de integrais impróprias de funções desse tipo, que são fundamentais em várias áreas da matemática e que será muito usado em seguida. Só isso.